Thank you. 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 Thank you.
Alô, gente querida, gente boa, mais um dia juntos. Eu estou aqui com o meu querido amigo Gabiru, o Caio está ali dentro cortando, e você está aí em casa, o Marcelo Cunha supervisionando tudo direto do Rio de Janeiro, nos ajudando. E eu introduzo dizendo que você tem o nosso canal de WhatsApp, e que se não está aparecendo aí, vai aparecer, caiofabio.net/ canal WhatsApp, Caio Fábio WhatsApp, eles vão botar aí, tá aí, canal WhatsApp, você pode se inscrever e para receber tudo que a gente envie, tanto quanto por esse canal você pode voltar a me mandar os seus vídeos para a gente rodar aqui todos os dias. Pode preparar seus vídeos, mandar e a gente vai colocá-los no ar com sua palavra, seu testemunho, suas questões relacionadas ao que a gente vem tratando. Então faça isso que vai ser uma grande, grande alegria para mim. Tá bom? Quanto ao mais, se você tem vindo aqui, está chegando, não se inscreveu ainda na plataforma, inscreva-se e toque no sininho para você ser avisado. Em qualquer outra plataforma onde você esteja me vendo, faça tudo o que seja necessário para se tornar parte, para ser parte, para se engajar nesse processo. É o que eu espero de você, é participação engajada, em todos os sentidos, com toda alegria e com toda oração em nosso favor e com a disposição de compartilhar com todos os que você queira, conheça e julgue que necessitem receber esse conteúdo. Então faça isso. Ajude os outros, se ajude e nos ajude. E vamos em frente. Nós estamos desde o início do ano de 2023 aqui em Mateus, vindo numa sequência que começou no capítulo 1, verso 1, e hoje nós já estamos no capítulo 6, no verso 9. E eu não vou fazer recorrências e repetições conectivas, mas é bom dizer que não tem nada aqui solto. Desde o início, tudo está conectado, é uma palavra só, é uma mensagem só, ela vai ganhando as suas engrenagens de significação, de modo que eu recomendo, se você chegou aqui hoje pela primeira vez, não fique daqui para frente. Vá lá para trás e atualize tudo para isso crescer como uma arquitetura viva, dinâmica, cheia do movimento da graça de Deus na estruturação dos seus pensamentos. O objetivo é que a gente aprenda a pensar como Jesus, a gente ganhe a mente de Cristo e a gente aprenda a desenvolver, a fazer crescer todas as dimensões do Evangelho dentro da gente. Esse é o meu objetivo de vida e a pregação do Evangelho objetiva essa consciência. Não é qualquer outra coisa, não é fazer de você um fanático, não é fazer de você um ente engajado em alguma forma de contribuição esganante
e escorchante e abusiva, nada disso. É tudo livre, leve, de graça, solto, na presença de Deus. É para isso que Jesus nos convidou e é para isso que eu, particularmente, em nome dele, convido você. Então, nós já investimos 2 dias falando sobre o Pai, quem é o Pai, e que o Pai é nosso. E quem somos nós? O que esse nosso inclui? Foi o que nós vimos especificamente no dia de ontem, durante 1 hora e 10 minutos. O que esse nosso inclui? Quando se diz Pai Nosso, quem somos nós? E quem é o Pai de todos nós? E o que nós podemos ser em relação a esse Pai, que é Deus, a esse Deus que é Pai, sobre o que eu falei com alguma minúcia, não com exaustividade, mas com alguma minúcia necessária a você desde a semana passada. Então hoje eu vou continuar ensinando a oração que Jesus orava. A gente tem alguns conteúdos de orações oradas por Jesus. Ele ensina essa oração porque essa é a prática do Evangelho. A prática do Evangelho, como eu disse ontem, é ter nessa oração o seu marca-passo. Marca-passo, marca-vida, marca de pensamentos, marca de parâmetros, marca de paradigmas, marcas de entendimento, de compreensão. Essa oração é um chão, essa oração é uma consciência que quer se estabelecer em estado de dilatamento crescente, sem fim, em sua multidimensionalidade, como a gente já viu aqui. Ela tem solidariedade total para com Deus, na santificação do nome dele, na vinda do reino dele, na prática da vontade dele, e conta com a solidariedade absoluta de Deus em relação ao pão de cada dia que precisamos, ao perdão que nós devemos dar para mantermos a relação com Deus e a espiritualidade por nós praticada num estado de crescência, em leveza, caminhando numa atitude de perdão contínua, constante e ininterrupta, independentemente de quem seja o objeto do perdão ou da crise particularizada contra nós ou que queira se tornar um endividamento que venha a ser contabilizado por nós contra os outros. Nós vamos chegar lá. E essa promessa, esse pedido de livra-nos do mal, que a gente vai ver cada uma dessas coisas nos seus aspectos mais íntimos, de acordo com o objetivo desse tempo juntos, que não é fazer nada exaustivo, mas alguma coisa que nos dê a chance da assimilação e, pela assimilação, do desenvolvimento da nossa fé, do nosso crescimento no Espírito de Deus. Portanto, disse Jesus no verso 9, vós não usareis de vãs repetições, como fazem os alienados, vosso Pai Celeste sabe o que necessitais antes que lhe o peçais, portanto, vós orareis assim. E essa é uma oração, não é uma reza, não é uma recorrência, não é nenhuma forma de repetição mecânica, não funciona a partir de que se pense ou se creia que pelo nosso muito falar a gente venha a conseguir constranger a Deus, como se ele fosse um pai desmemoriado, muito semelhante ao pai de muita gente que nunca lembrou de você nem no dia do seu aniversário, nem em qualquer situação especial da sua vida.
Eu tenho explicado, não é o caso. Muita gente responde à ideia do pai com seus próprios traumas nas relações parentais. E ontem eu disse de pessoas com quem eu tenho conversado no curso da minha existência, que foram tão traumatizadas pelas figuras parentais e pela figura paterna, especialmente, que não conseguem, de fato, transcender ao trauma. Aí tem gente que chega a dizer: eu não consigo chamar a Deus de pai. Parece que eu estou sendo hipócrita. Eu falei outro dia de uma pessoa conversando comigo, uma moça, traumatizada com o pai, que disse: não, eu estou chamando a Deus de mãe. E tem algum problema? Eu disse: o problema é que você só está fazendo isso porque não tratou do seu trauma. Porque não importa o quão traumatizados nós tenhamos sido pelas figuras paternas ou parentais na nossa existência, essa oração nos propõe uma afinidade com os céus, uma restauração de relacionalidade na perspectiva do vínculo com Deus, que inclui, inclusive, a cura dos nossos traumas paternos ou parentais, com os seus desenvolvimentos de angústia filial, por causa da figura paternal inexistente ou perversificada na vida da gente. Isso é uma repetição. Ontem eu falei bastante sobre isso, e aqui eu prossigo afirmando de novo que esse Pai é o nosso Deus e é nosso. E ontem eu disse quem somos nós e como isso se amplia. Por isso é que se diz, a partir dessa evocação, que Deus é o Pai que está em todas as dimensões, sobre todas as coisas. Quando o Novo Testamento fala de céus, isso é sinônimo para os termos contemporâneos de níveis, de dimensões, de perspectivas universais e multiversicas e multidimensionais, tanto quanto sobre todas as coisas no espaço-tempo, conforme a linearidade da nossa compreensão imediata. Mas o Pai Nosso inclui, como eu disse ontem, toda a família que toma o seu nome, conforme Paulo nos ensinou escrevendo aos Efésios, tanto nos céus, e quando ele fala céus, escrevendo aos Efésios, ele está falando dessas múltiplas existências e dimensões, todas essas famílias, todos esses conjuntos, todas essas constelações de natureza semelhante de seres uns com os outros na criação, todos esses invocam a Deus como Pai, o têm como Pai, o veem como Pai, sabem que Ele é o Pai porque Ele é aquele de quem e em quem todas as coisas foram geradas e de quem todas as coisas procedem. E é nosso, numa perspectiva de não confinamento, e que amplia de maneira multiversica a nossa relação fraterna com todas as consciências da criação de Deus, todas elas. E quando diz que Ele está nos céus, se diz, sobretudo, que Ele é soberano sobre todas as criações, sobre todas as criaturas, sobre todas as existências, sobre todas as consciências, não apenas as consciências humanas, mas de todas as naturezas. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o Pai das luzes, o Pai dos espíritos. Como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que usa essas duas expressões, Pai das luzes, Pai dos espíritos. A carta, a epístola aos Hebreus, trata disso da mesma perspectiva, dele como Pai multiversico de todas as existências e de todas as criaturas e criações. De modo que quando eu falo com esse Pai que é tão íntimo, que é nosso, porque também é meu,
mas sendo tão íntimo, é absolutamente tão transcendente a toda particularidade específica. Ele tem todas as coisas nele, dele derivando-se, na mesma medida em que isso não o afasta de nós. Ele não se torna aquela realidade divina, gelada, fria, cósmica, para além da concepção, e que fique aí ao contrário. É nosso. É impossível assambarcá-lo, porque na sua própria natureza divina ele é absurdo para as limitações da nossa mente tão apequenada, tão finita, mas ele se aproxima de uma maneira tão intestina, tão íntima, tão visceral, tão profunda, tão aconchegante, que é para ser tratado numa paternidade íntima, por filhos que não têm medo dele. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é impossível nós evitarmos o que Jesus disse a respeito da figura paterna, relacionada de maneira metafórica ou arquetípica ao que acontece nas nossas relações nesse mundo caído de muitas e múltiplas relatividades. Porque você tem, por exemplo, em Jesus, tratando a Deus como Pai, em várias ocasiões, fora aqui do Pai Nosso, você vê, por exemplo, em Lucas 15, na narrativa construída por Jesus para ilustrar. Aqui alguém está dizendo que está sem áudio. Eu não acredito nisso, mas peço aos meninos que chequem. É verdade? Eu não acredito. Aqui no YouTube não. Tá tudo cheio aqui, o problema deve ser seu. Pois bem, em Lucas 15, a gente vê Jesus falando do Pai e tomando como exemplo dois filhos. Um filho ao qual e a quem ele associa diretamente aos publicanos, meretrizes e pecadores, que na ilustração da chamada parábola do filho pródigo, é aquele filho que sai de casa, que rompe com o pai, que diz: tu estás demorando demais a morrer, dá-me a parte que me cabe da herança. E ele era o mais novo. E o texto diz que o pai dá liberdade absoluta. Então se diz que quando esse filho disse: tu estás demorando demais a morrer, eu não tenho esse tempo todo para esperar nem para perder, reparte a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Eu quero me alienar das memórias dessa casa, dessa família, dessa vida. Eu quero ficar livre desse trauma, dessa criação. Algo aqui me fez muito mal. E ele não sabia nem explicar o quê, mas ali ele não queria ficar. E queria ir para uma terra distante, o mais distante que ele pudesse alcançar. E aí o pai lhes repartiu os haveres. Porque para poder dar para o filho mais novo na antiguidade, e ainda também no primeiro século, e ainda até o dia de hoje, em boa parte do mundo semita, dos descendentes de Abraão, sejam judeus ou árabes, especialmente entre os árabes, essa vigência ainda está muito presente. Você não repartia os haveres, os bens em vida, sem que fizesse isso na direção de todos os filhos que tivesse. E o filho mais velho, que não era o caso desse que queria ir embora, que era o mais novo, tinha direito a uma porção dobrada da herança, conforme os costumes da antiguidade. Então o pai lhes repartiu os haveres, os bens, deu 2/3 do que era dele para o filho mais velho e deu 1/3 para o filho mais novo. Eram só 2 filhos. E o filho mais novo partiu imediatamente para a terra distante.
E Jesus conta isso propositalmente, porque ele estava associando isso a pecadores, meretrizes, a seres considerados marginais pelos religiosos dos dias de Jesus. Eram eles, os fariseus, os doutores da lei, que estavam murmurando, reclamando. Leia lá em Lucas 15, como eles estavam reclamando. Ele come e bebe com pecadores, se diverte com pecadores, ele é leve com os pecadores, ele é livre com os pecadores, ele acolhe os pecadores. Que pai é esse? Que Deus é esse? Que esse Jesus pratica? Que Javé é esse que ele diz que é pai dele, mas que o faz ser tão diferente de todos os que o antecederam? De onde vem essa atitude dele? Quem é esse que é o pai que ele quer que os outros entendam como pai? É um pai cheio de libertinismos, é um pai de concessividades extremadas, é um pai sem critérios, é um pai sem nenhum protocolo, é um pai de acolhimentos e inclusividades absolutas. Não pode ser, nós não fomos ensinados assim, ensinados. Em Moisés a gente aprende as restrições todas, os juízos, as maldições, as dificuldades. Agora ele pega esse pessoal que seriam os amaldiçoados de Moisés, da Torá, e faz deles grandes abençoados de convívio íntimo, de banqueteamento fraterno, amoroso e inclusivo. Isso é o que está nesse contexto. Essa é a reclamação, essa é a questão. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, como ele larga 99 no aprisco para restaurar uma que se perdeu. Conta a parábola, a história, a metáfora da dracma, do dinheiro perdido e da procura exaustiva que a mulher faz na casa até encontrar e depois celebra com alegria. Ele vai sempre dizendo: em verdade eu vos digo que mais alegria há nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. E ele vai contando e chega na história, na chamada parábola do filho pródigo. E esse garoto mais novo pegando e reunindo toda a herança e indo embora, não deixando endereço, nem rastro, nem coisa alguma. E ao dizer isso, ele ainda prossegue mais ainda. Posteriormente, no início do capítulo 16, ele continua a mesma sequência ilustrativa, usando parábolas, contando a história de um administrador infiel e fazendo as suas aplicações. Eu já falei sobre isso tantas milhões de vezes na vida. Milhões é uma hipérbole, é um superlativo, mas milhares não é. Milhares não é. Meio século falando com muito prazer dessa parábola inesgotável nas suas expressões de amor, na proposta que faz de relacionamento e confiança no significado de Deus na nossa vida como Pai. Então, você vê que esse filho vai, esse filho vem e é acolhido, mas que naquela casa tinha um filho que tinha herdado 2 vezes mais, que não tinha ido a lugar nenhum, mas que carregava uma distância estelar, emocionalmente falando, da vida e do coração e da intimidade do pai. Vivia ocupado, cuidando dos bens, da fazenda, das necessidades, era extremamente operoso, era idêntico àqueles que murmuravam contra Jesus, porque eles se diziam os filhos mais velhos, os que tinham trabalhado e que trabalhavam e se interessavam e se colocavam numa situação interminável de labuta para tentarem agradar ao Pai nas exterioridades, sendo de um zelo completamente zelota em relação ao próprio Pai.
e que agora vê esse que fora embora, que perdera tudo nesse alto exílio de desperdícios, e que agora volta e é acolhido pelo pai, que bota o anel da família no dedo dele, manda vesti-lo, ele está todo mendicante e andrajoso, e o pai manda prepará-lo, limpá-lo, vesti-lo, orná-lo, manda matar um novilho cevado para fazer um grande banquete, para se alegrarem, dizendo: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mandou contratar a melhor banda da cidade, eles começaram a tocar e todos começaram a dançar, quando o filho mais velho chegou e ficou com ódio, com raiva, e não queria entrar em casa, zangado. O pai era nosso, mas ele achava que era só dele. O pai era nosso, mas ele não considerava aquele filho, irmão que tinha ido embora, como irmão dele. Não, não mais. E se ele não considerava aquele indivíduo como seu irmão, ele achava que Deus não deveria também considerá-lo filho. Que é o que acontece o tempo todo, toda hora. As pessoas se desirmanam dos seus irmãos por causa de diferenças como essa aqui, narrada por Jesus em Lucas 15:16. Porque abandonou, porque é um pecador, porque é um marginal, porque é diferente de mim, porque não se interessa formalmente pelas coisas do Pai, porque não expressa amor através de serviço, de dedicação, de religião, de religiosidade, de cumprimento de obrigações, de dizimações, de frequências, de apresentações, de rituais, de tudo mais equivalente àquilo que no cotidiano aquele irmão mais velho fazia na casa desse pai, a quem ele supostamente servia o dia inteiro, mas com quem ele não tinha nenhuma intimidade, em relação a quem ele vivia tão divorciado espiritualmente e tão arrogante na sua certeza de ser um primogênito especial, que ele não queria nem dar ao pai a chance de ser pai, de ser bom, de ser misericordioso e de ensinar que ele era pai nosso, que ele era pai de todos nós, dos que somos parecidos, dos que somos diferentes, ou até daqueles em relação aos quais a gente se sinta em estado de contraposição antagônica. É a mesma historinha de sempre que está presente em volta de nós, nas brigas entre os supostos irmãos. Quanto mais religioso o cara é, mais ele quer determinar quem Deus inclui, quem Deus exclui, quem Deus acolhe, quem Deus disciplina, quem deve estar, quem não pode estar. Ele toma para si essa prerrogativa, sem ter nenhuma amizade com o pai, nenhuma intimidade com o pai, nenhum carinho ao pai ou do pai, porque vive longe. Ele, de certa forma, vive mais longe do pai, estando perto dessa geografia da suposta paternidade de Deus, do que o filho que foi para a terra distante, mas que não esqueceu do pai, nem de quem era o pai, mesmo nas maiores distâncias. Quando a dor o assola e a falência o põe num estado de sucumbência total à miséria, em que ele começa a comer comida de porcos, ele lembra do pai, do trato, do amor, do carinho, e diz: quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura? Até os que são serviçais na casa do meu pai tem tudo em abundância, porque a fartura do amor do meu pai é extraordinária. Como é que eu fiquei todo esse tempo sem enxergar, sem perceber? E aí ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Quando ele cai em si,
quando ele volta a si, quando ele retoma, recobra a consciência, ele pensa isso e diz: já sei, eu vou voltar. E vou dizer: Pai, me perdoa, eu pequei contra os céus, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me ao menos como um dos teus criados, dos teus vassalos. Qualquer situação é melhor do que a minha vida sem ti. Não importa em que lugar tu me ponhas para funcionar, desde que haja um canto, uma beirada de graça em meu favor. Eu vou dizer isso. E quando ele vem, ele descobre que o pai nunca tinha saído da janela. Porque quem o vê ao longe, no detalhamento tão lindo e poético dessa parábola de Jesus, que em aramaico, que foi a língua original na qual ele contou, tem rima, tem prosa, tem melodia, é sinfônica na sua preparação poética. Se diz que o pai olhou e viu o filho vindo ao longe e reconheceu. Apesar dele chegar todo andrajoso, apesar da mendicância, apesar do desfiguramento total daquele filho, o pai conhece o filho em qualquer IML da vida, em qualquer condição, em qualquer estado. Conhece, conhecerá sempre e jamais será diferente. Então Jesus diz: foi o pai que viu primeiro. Porque não fomos nós que amamos primeiro, nós fomos amados. Ele nunca deixou de nos esperar na janela da história, da existência, o dia em que caíssemos em nós mesmos e que voltássemos e que ganhássemos consciência do privilégio do amor que era oferecido gratuitamente e sem barganhas e sem também recriminações posteriores. Bastava o arrependimento, o reconhecimento, o cair em si. Era absolutamente suficiente. E então, Jesus conta histórias assim para ilustrar a natureza do amor do Pai por todos os filhos. Mas também diz desse filho mais velho, que estava ali, distante, longe, embora se achasse geograficamente perto, como boa parte desses que se dizem filhos de Deus, habitam uma geografia que eles passam a chamar de geografia do sagrado, geografia do sacro. Em geral, a linguagem e a atitude religiosa sacraliza geografias, montes, templos, santuários, lugares, ritos. É o tal do sagrado, que não aparece na boca de Jesus em tempo algum, em lugar nenhum. É uma construção da religião pagã que a gente carrega como vício, muitas vezes de linguagem de expressão até o dia de hoje. Mas no Evangelho não há nada sagrado. No Evangelho as coisas têm que ser santas. É sobre isso que nós vamos falar, no dia de hoje ainda. Portanto, aquele primeiro filho lida com Deus na perspectiva do sagrado. Se eu estou próximo nessa geografia, fazendo esse trabalho que me foi pré-determinado, em relação a cujo pai eu mantenho um vínculo de DNA, desse vínculo familiar que tem a ver com o fato de que a gente carrega o mesmo sangue, eu sou herdeiro disso tudo isso aqui é meu, mas relação de intimidade com o pai mesmo, nenhuma confiança, nenhuma compreensão de quem é o pai, nenhuma certeza sobre o fato de que, conquanto ele fosse filho, ele tinha se tornado, no curso dos anos, a antítese da graça e do amor do pai. Ele era apenas um indivíduo confinado ao ambiente do sagrado, assim chamado, que é extremamente ilusivo, é mentiroso,
e que em Jesus foi demolido definitivamente por tudo que Jesus fez, praticou e ensinou, mas também explicitou, como o fez em João 4, aquela mulher lá de Siquém, na Samaria, no sopé do Monte Gerizim, quando perguntou a ele: onde é o lugar em que se deve adorar? Qual é o lugar da morada de Deus? Onde é o sagrado da casa do Pai? É neste Monte Gerizim ou é em Jerusalém, como vocês judeus dizem? Onde é? E Jesus disse: mulher, em verdade, eu te digo que nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar a Deus. Acaba com essa história de sagrado para sempre. Porque Deus não sacraliza coisas, Ele santifica vidas. O mais, tudo é sagrado, todas as coisas, tudo é santificado, todas as coisas são puras para os puros. Mas o sagrado é uma determinação da projeção do olhar religioso, ritualístico, humano, condicionante de Deus e que não tem correspondência à santidade. O sagrado não é sinônimo do santo, em nenhuma perspectiva. Como eu tenho dito durante anos e anos, o sagrado o homem faz, o santo é. Isso parece só um argumento semântico, mas cria uma distância abismal na consciência, na espiritualidade e na nossa coragem para ser e para viver. Quem quiser considerar o que eu estou dizendo essencial, considere. Tem gente que pensa que é apenas uma preferência semântica, mas não é. E não é, jamais será. E não é nenhuma punição para você se você continuar a usar essa palavra tão passada, tão velha, tão religiosa, do sagrado, ao invés de abraçar aquilo que Jesus propôs como oração que se existencializa em nós, que vai para além de qualquer sagrado. O sagrado reduz, o santificado amplia. E deixa isso numa dimensão onde não há fronteiras para o santo. O sagrado já está definido e confinado. Então Jesus disse: mulher, nem aqui, nem ali. Não põe o teu coração no pseudo-sagrado. A tua vida tem que ser entregue ao santificado, porque Deus é espírito. A santificação acontece na dimensão do espírito. O sagrado é que cria relíquias preservadas, cultuadas, semi-adoradas, ou adoradas, ou reverenciadas, de maneira espaço-temporal, palpável e concreta. Agora, o santo é espírito. Deus é espírito, concluiu Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o ambiente do santo, não é o ambiente do sagrado. O sagrado habita a montanha, o santo só pode habitar o coração. E Jesus considerou santas todas as coisas. Não levou em consideração nenhuma geografia como amaldiçoada. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, e todos os que nele habitam, conforme diz o Salmo 24. Então, voltando à parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho era o filho do sagrado, era o filho da geografia, era o filho do serviço imediato, era o filho da gestão das coisas sacralizáveis, que ele queria trazer para o pai em troca ou em lugar do que deveria ser uma relação. Ele queria uma função de sacralização. Já o outro, que teve a coragem de ir embora, de descobrir a sua própria angústia e pulsão e ansiedade alienante, e que veio a se encontrar, a cair em si, a se autodescobrir, no meio da calamidade existencial na qual ele próprio se colocou, esse volta e é santificado. Com todas as simbolizações dessa santificação que tem a ver com essa inclusão
Santificação, antes de ser o meu apartamento, a minha separação de coisas, a santificação em Cristo Jesus é a minha inclusão em Cristo. É a minha inclusão no Evangelho. É a minha inclusão nos pensamentos de Jesus, no modus operandi de Cristo Jesus. Isso gera santificação, o resto só produz o sagrado. E o sagrado gera eufonia, ódio, briga, disputa, diferenciações de todos os tipos e de todos os modos. Por isso aquele irmão mais velho não quis entrar na festa da graça do pai que tinha acolhido o filho, que buscara autossatisfação longe da companhia paterna, mas o pai nem puxa esse assunto. Quando o filho deseja completar a frase que ele tinha elaborado lá na terra distante, só que agora na presença do pai, pequei contra os céus e diante de ti, ele iria dizer, conforme tinha concebido, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. O pai, ao ouvi-lo dizer, pai, pequei contra os céus e diante de ti, o pai abraça, acolhe, silencia. Não precisa nem ouvir a confissão por inteira, a doutrinação autoimposta. Não há nele nenhum tipo de tortura confessional que alguém deva praticar em relação aos seus erros, pecados e equívocos. Ele... Tá bom, chega. Vai tomando as providências, a inclusão já aconteceu. Mas quando o outro filho, o da religião, o fariseu, o escriba, o saduceu, aquele que lidava com o sagrado como se fosse patrimônio seu e que lhe dava uma condição superior a qualquer outro, especialmente a esse filho devasso que tinha ido embora, ouve a alegria do pai, vê a festa e a confraternização promovida pelo pai pela volta desse filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, ele fica com ódio e se nega a entrar, a participar. E Jesus estava falando daqueles religiosos dos dias dele, tanto quanto está falando de você. E de todos os religiosos, com os seus supremacismos, superioridades, com todas as suas atitudes de exclusivismo e de sacralidade que os torne supostamente especiais sobre os demais seres humanos. É o mesmo espírito daquele fariseu orando lá no templo. Obrigado a Deus, porque eu não sou como os demais homens, nem tão pouco como esse filho perdido, esse publicano. Que era o mesmo tema de Jesus em Lucas 15, 16. Era em volta de publicanos que todo esse amor estava acontecendo e o repúdio dos religiosos estava vindo. Então, há uma quantidade enorme de repetições de Jesus a esse respeito, como, por exemplo, no caso daquele pai com 2 filhos. Um filho que dizia sempre que o pai pedia alguma coisa, ele dizia, não vou não quero não é para mim. E se afastava. E um outro filho que tudo que o pai dizia, ele dizia, amém, conta comigo, eu sou teu servo, estarei lá, farei tudo. Mas na hora do acontecimento, o único que aparecia para servir e para se dispor a ajudar o pai era justamente aquele que dizia, não, eu não quero. Mas que pensava melhor e aparecia. E aquele que dizia sempre, estou contigo, sou teu filho, te sirvo, estamos juntos, não vinha nunca. Não praticava jamais o que prometia, vivia de promessas em promessas e sem nenhuma encarnação da vontade explicitada e proposta do Pai. Então, quando Jesus está falando de nós, ele está pensando também nessas disparidades nossas de cada dia,
nesses embates, nesses choques, nessas guerras, e está ridicularizando o fato de que tem gente que, se souber que uma quantidade enorme de publicanos, pecadores, prostitutas, marginais, nos precedem no reino dos céus, como Jesus disse, não querem ir nem para esses céus de Cristo. Não querem. Eles não conseguem entender, como eu tenho visto muita gente dizer. Deus vai ter que dar um jeito. Se fulano de tal é filho dele, eu não sou irmão desse cara que é filho dele, então ele me põe em algum lugar espiritual onde eu não tenha nenhuma eternidade com os outros filhos dele. Você sente assim, já sentiu assim, e muitos que você conhece sentem exatamente do mesmo modo, porque o Pai não é nosso. Você quer que o Pai seja do seu clube, do seu grupo, da sua torcida organizada, e Jesus é veementemente antagônico a esse espírito. Pai nosso que estais nos céus, sobre todas as dimensões, santificado seja o teu nome. Quando o nome de Deus é santificado? É quando eu repito palavras, é quando eu rezo essa oração como uma repetição recorrente, como uma mantra. Quando o nome de Deus é santificado, é quando eu me separo dos outros. Quando, como diz Isaías, no capítulo 65, verso 5, quando afirma: povo que diz, eu sou mais santo do que tu, não passas, no entanto, de uma fumaça ardendo e queimando as minhas narinas todo dia. Eu tenho que ser intoxicado pela fumaça dos teus incensos de ódio, dos teus cultos de raiva. Eu estou a ponto de te espirrar para sempre. E isso é praticado entre nós com uma naturalidade absoluta, e a isso muitos, ou a maioria de nós, chamamos de santificação, que é: com ele eu não ando, com ele eu não como, com ela eu não converso, com esse povo eu não saio, das piadas dele eu não rio, das ofertas de fraternidade eu a elas não me aconchego e nem aceito, porque eles são os diferentes, eles não creem como eu creio, eles não confessam a minha doutrina, eles não praticam a minha fé, como se a fé coubesse no encapsulamento de qualquer natureza. Nós vimos ontem como, para Jesus, o conceito de fé era totalmente diferente do conceito posterior de fé, que inclui, sobretudo, a coerência doutrinária. Para Jesus, nos dias da sua carne, nós vimos ontem, os seres humanos com mais fé que ele encontrou eram aqueles que sabiam de nada a respeito do que era considerado ortodoxamente importante pela religião dos judeus, ou dos fariseus, ou de qualquer que fosse o grupo, seita ou denominação. Era o centurião romano, era a mulher cirofenícia, eram outros, que ele disse, como para o gadareno, que disse: deixa eu andar contigo. Ele disse: não precisa não. Volta para tua casa, volta para os teus, conta para eles como Deus teve compaixão de ti, tá bom. Vive isso com essa gratidão daqui para frente. Como aconteceu com todas as pessoas que ele curou, dizendo: a tua fé te salvou. Não perguntou de ninguém: o que é que tu pensas sobre mim? Eu sou o Filho de Deus? Confessa com a tua boca isto, aquilo e aquilo outro. Não. A pessoa já estava num ato, num gesto, num derramamento de confiança, pedindo misericórdia, tocando na orla das suas vestes, ou dizendo: olha para mim, me cura, diz uma palavra e eu serei curado, põe a tua mão em mim. Qualquer coisa, para ele, já era a fé que salvava. A tua fé te salvou. Porque para ele, salvação nos evangelhos é sinônimo de saúde,
espiritual, mental, relacional, de vínculo, de confiança, de pacificação. Era isso que ele considerava e nenhuma forma de catequese ou de doutrinação. Isso é uma invenção posterior. A maioria de nós segue a Jesus com o que Jesus não nos ensinou a ser para segui-lo. E aí a gente vive de maneira patética, chamando de evangelho aquilo que Jesus jamais considerou boa nova, nem evangelho para ninguém. A boa nova é o que ele praticou, e só o que ele praticou. E bem-aventurado quem vier a praticar depois as mesmas coisas que ele praticou, e afirmar as mesmas coisas que ele afirmou, e viver as mesmas coisas que ele ensinou a viver e pediu para que vivêssemos. Esses são os santificados. Não há nenhum projeto de santificação que seja diferente do modo como Jesus santificou o Pai na vida dele. Deixa eu repetir a você, parece uma coisa tão tola, tão boba, tão simples, mas pode mudar tudo na sua mente, na sua consciência, na sua atitude, na sua interpretação da vida, do seu comportamento, na construção do seu caráter, da sua mente, do seu olhar, da sua cognitividade. Não existe, preste atenção, nenhum projeto de santificação para ser praticado, vivido ou exercido, que não seja exatamente aquele praticado por Jesus. Eu, que quero ser santo, aprendo a ser santo com Jesus, que não discriminou ninguém, não foi intolerante para com ninguém, embora tenha confrontado os intolerantes várias vezes com veemência. Mas nem por causa disso fugiu deles. Podia ter dado uma ordem: eu não quero que esse pessoal tenha mais direito de fala na minha presença. Mas apesar deles só chegarem para tentar criar a armadilha contra Jesus, é o que os religiosos fazem, e eu tenho 2 livros que tratam desse assunto, Caminho do Discípulo 5 e 6, cujos títulos são Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, e você acha aí no portal caifá.net no link Livros. Eu uso todas as perguntas cretinas dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos para com Jesus, e como Jesus respondeu a todas elas. E o modo como ele as respondeu, sem vetar a cretinice. E ele podia tê-lo feito. Mas a tolerância dele incluiu a impertinência cretina desses religiosos, que iam botando arapuca, alçapões, armadilhas e laços para ele, à medida em que o seguiam, perseguindo-o, não seguindo, mas numa perseguição visceral e perversa que acabou com a conclusão do assassinato de Jesus, após tortura veemente praticada por eles, ou sob as ordens, ou sob os olhares deles. Então, ninguém vive nenhuma vida de santificação que seja diferente da vida de Jesus. Quando eu vejo todos esses santos do cristianismo, eu vejo só doenças mentais, idiosincrasias variadas, transtornos de personalidade, problemas de cognitividade, antissocialidade, antirrelacionalidade sendo praticada em nome de santificação esquisitoide. É o que a gente vê nos monges do deserto, nos que se separaram do mundo, nos que viveram em cavernas, nos Santo Antônios que ficaram em cima de postes 30 e tantos anos fazendo cocô e xixi no mesmo lugar, tornando a terra fétida em volta, sendo alimentados pela generosidade dos passantes que davam comida para o louco lá em cima daquela árvore ou daquele tronco erguido no meio do deserto, como de fato era. Não, tudo que eu vejo nos projetos de santificação da religião é doença. Doença emocional,
O que eu vejo é neurose culposa tomando conta desses indivíduos que se chicoteavam, que se puniam, que se torturavam, que se proibiam, que se separavam, que se ausentavam, que cavavam fossos e buracos para afastar os outros, que eram contra tudo e contra todos que não fossem exatamente clones deles próprios. Isso aí que ainda hoje é o conceito de santificação de vocês, é de fato um atestado de enfermidade mental, espiritual, social, relacional, é a manifestação da inviabilidade desses pseudo-santarados para a vida de normalidade no cotidiano humano, conforme Jesus a praticou. Eu não tenho nenhum projeto de santidade que não queira ser exatamente como Jesus viveu a santidade. Eu quero ser santo sendo amigo dos que Jesus foi amigo, acolhendo os que Jesus acolheu, respondendo aos que Jesus respondeu, confrontando aos que Jesus confrontou, misericordializando as relações que Jesus misericordializou. Eu não quero nenhum projeto de santidade para a minha vida que não seja só o que eu vejo, na simplicidade das práticas inclusivas, generosas, carregadas de graça, de bondade, de misericórdia na vida de Jesus. Mas a maioria não quer. A maioria quer outra coisa. A maioria de fato aplaude a santificação que separa, que diz: eu sou mais santo do que tu, sai de perto de mim. Essa santificação dos homens de bem, que se colocam em posição superior, dos pais de família, que de família não tem nada e de pai coisa nenhuma. Amor nenhum, graça nenhuma, misericórdia nenhuma, inclusividade nenhuma. São torturadores de filhos em ambientes familiares. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu quero ser filho de Deus como Jesus praticou ser filho de Deus. Quero ser filho do homem como Jesus ensinou a ser filho do homem, a ser humano. Quero ser para todo outro ser humano o que Jesus se ofereceu para ser para todo outro ser humano. Isso é santificar o nome de Deus. É essa vida que vive para Deus segundo Cristo Jesus. Não existe nenhum outro projeto de santificação que não seja aceitar, número 1, que eu sou santificado em Cristo, que eu não me auto-santifico por nenhuma boa obra, ou por nenhuma ritualidade, ou por nenhuma sequência de sacralidade, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu sou santificado de graça, pela graça, que é favor imerecido. Eu sou santificado, justificado, ungido, perdoado, tudo de graça, pois pela graça sois salvos mediante essa fé que confia simplesmente que Deus é bom e que na bondade de Deus há um lugar para mim, porque Jesus me garantiu que na casa do seu Pai há muitas moradas. E a principal casa do meu Pai é o coração dele, onde eu habito, onde eu encontro o meu recôndito de refúgio e de segurança e de inabalabilidade. É nesse recôndito do amor do Pai, onde eu sou santificado pela determinação santificadora que Ele imputa a mim, em meu favor de graça. E uma vez que Ele faz isso em meu favor gratuitamente, isso gera em mim uma gratidão tão diferente, tão extraordinária, tão crescente, tão espontânea, tão frutuosa, tão completamente natural, que eu sinto prazer em repeti-lo, em ver como Ele é bom
e fazer como Jesus disse, repetir o Pai Celeste. Vosso Pai é bom, sede bons. Vosso Pai é misericordioso, sede misericordiosos. Vosso Pai é amor, amai-vos uns aos outros. Por causa de quem Ele é, de como Ele é, repitam a natureza do Pai. Se vocês dizem que carregam esse DNA espiritual de Deus em vocês, repitam a imagem e semelhança de Deus, a fisionomia de Deus, o caráter de Deus. A alegria redentora de Deus precisa estar presente no coração de vocês, como está presente no coração de todo pai que Jesus ilustrou na perspectiva de significação de quem era o seu pai e o acolhimento eterno do Pai que está nos céus. E está, sobretudo, nos céus dos céus que habitam o meu coração. Porque Ele próprio, o Pai, disse que os céus dos céus, as dimensões todas da existência não o podem conter. Mas que Ele habita, todavia, com o quebrantado e contrito de coração. Não há lugar mais profundo do universo do que a eternidade que Deus botou em mim, no meu coração e no seu. Os céus dos céus não podem contê-lo, mas Ele habita aqui com quebrantado e contrito de coração. Esse é o único lugar possível de santificação do nome de Deus na minha vida, na sua vida ou na vida de quem quer que deseje experimentar a santidade de Deus com a naturalidade de uma vida como quem respira e inspira, fazendo tudo já no sistema parasimpático cada vez mais. Eu estou falando aqui com você e é o meu sistema simpático que está em ação. Embora em mim, por total misericórdia de Deus, eu esteja falando com você sem pensar nada do que eu vou dizer daqui a 10 segundos. Eu vou só deixando isso fluir. Parece quase uma manifestação parasimpática, o Evangelho em mim, mas eu estou consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Portanto, é o meu sistema nervoso simpático tomando determinações, embora haja uma realidade parasimpática da volição do Espírito Santo que transcende a minha própria volição. E que acontece em mim, andando na minha frente, eu só tenho que descrever o que vai brotando naturalmente de dentro de mim. Mas isso tem a ver com o dom que Ele me deu. Mas as minhas decisões na vida são todas determinadas pelas minhas escolhas simpáticas. Quando eu entro no estado de sono ou de qualquer outra natureza, e existe, enquanto eu estou falando com você, eu não estou precisando dar ordens para o meu coração bater a 67, 68, 69 batidas por minuto. Ele bate, naturalmente. E eu não preciso ficar contando, nem me preocupando com isso, acontece. É o sistema nervoso parasimpático tocando tudo no processo. A minha santificação tem que ser como as batidas do meu coração. Precisa crescer nessa naturalidade, nessa espontaneidade. Precisa que o meu inconsciente fique tão cheio da graça e do amor de Deus que isso vaze de mim. Como quem sua quando está quente, como quem se aquece quando está mais frio, naturalmente. Sem que isso tenha que ser uma elaboração, uma premeditação, um treinamento de santificação. Santificado seja o teu nome, porque eu sei que tu és meu Pai. Eu me entreguei ao teu amor, eu confio no teu amor, eu descanso no teu amor. Eu tenho sido santificado pela tua determinação unilateral de me fazeres santo. Independentemente de quem eu seja, ante os olhos, os sentidos, as avaliações e as quantificações de qualquer natureza, imputaste a mim a tua própria santidade. Assim como tu imputaste a mim essa filiação de pertencimento eterno a ti. Tudo que existe na minha vida é imputação da misericórdia divina em meu favor. E é por essa realidade que inicia primeiro em Deus, porque Ele nos amou primeiro,
porque Ele determinou se reconciliar conosco, não fomos nós que tomamos nenhuma atitude de reconciliação para com Ele. Quando a gente decide andar na direção dele, é porque nós já estamos no estado de insuportabilidade. Tamanha é a graça que precede a tudo isso, provocantemente no nosso coração, emulando em nós essa vontade de nos sermos de Deus, de nos voltarmos para Deus, de dizermos: na casa do meu pai há pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso tudo já é o trabalho do Pai, do amor do Pai, emulando, amando primeiro, estando na janela do horizonte da história, esperando a sua chegada, para silenciar você, para diminuir suas orações, para diminuir suas confissões, para dizer: vem, entra, eu já terminei isso nem existe para mim. Eu não fiquei aqui pensando amargurado em por que tu foste embora. Eu sei, eu te sei. Antes de tu aprenderes a te saber em qualquer nível, eu sempre te soube. Como diz o Salmo 139, a palavra ainda me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Nem o posso atingir, mas eu sei pela fé que é assim. Porque Jesus me demonstrou que assim é. E eu creio, e eu acolho e me torno esse beneficiário supremo deste amor que precede todas as coisas e que é unilateral, é incondicional, é inapagável, é ágape. A natureza do amor de Deus. Deus é ágape. Deus é amor, não significando que ele é eros, que ele é apenas amigo da gente, embora ele seja nosso amigo. Mas ele tem mais do que amor de identidade stored, como um pai tem por um filho, pelo DNA, pela sua carne, pelo seu sangue. Não. No Pai, o amor é ágape puro e eterno. É incondicional e é para sempre. É inapagável e é verdadeiro. E não há nada que eu possa fazer para anular este amor de Deus por mim. Entende? Não há nada que eu ou você possamos fazer. Esse amor é. Queira você ou não queira, ele é. Isso não tem nada a ver com quem eu sou, tem a ver com quem meu pai é. Assim como eu tive um pai que me amou quando eu disse: se você, aos 15 anos de idade, quiser me repreender ou bater em mim, pode se preparar, porque eu vou atropelar você de cacete, papai. Vou arrebentar você. E eu vi ficar olhando para mim com lágrimas tristes como a eternidade, escorrendo pela face dele. E ele disse: você brigar comigo? Eu brigar com você? Trocarmos socos? Medirmos força? Jamais. Se é assim que você estabelece o que você quer ter de relação comigo, pode viver a sua vida. Você tem liberdade absoluta para ir quando você quiser. E eu saí dali naquele dia, aos 15 anos de idade. Mas quando eu voltei tomado pela certeza de que Deus tinha me dado na terra um dos melhores pais que um ser humano, um dos melhores pais, um dos melhores como figura paterna que um ser humano poderia ter na sua existência. Eu tinha recebido essa graça no planeta e eu tinha certeza que não haveria nenhum tipo de prolongamento de sofrimento, de tortura emocional, de vou te botar no gelo, você só vai ter acesso de novo à minha casa, à minha vida, à minha mesa, depois de muito tempo e demonstrações de arrependimentos recorrentes, de preces recorrentes, de vãs repetições. Não!
Tem. O anel nunca deixou de ser teu. O que era teu, tu vendeste, perdeste por aí, mas aqui na minha casa tem anel sobrando para todo filho que queira voltar. Santificado seja o teu nome. Onde? Na minha vida. Tem muita gente que fica querendo santificar uma montanha para ir lá subir e orar, mas você está só criando uma relíquia montanhosa, uma sacralização geográfica, mas isso aí é coisa de pagão. Uma mesa de comunhão sagrada, mas isso ainda é coisa de nanismo, de atitude pigmeiamente pagã na compreensão. Não é só semântico, como eu disse, isso altera a compreensão. Altera a compreensão de tudo. A santificação de Deus acontece aqui em mim, onde a eternidade habita e de onde procedem todas as fontes da vida, do meu coração e do seu também. É daqui, da espontaneidade dessa entrega sincera, desse descanso no amor, nessa confiança total no acolhimento divino para comigo, na certeza de que na casa do meu Pai há pão com fartura, há graça com fartura, há fartura de tudo, porque Ele é o Deus de toda fartura, graça, misericórdia copiosa e benignidade indizível. É o amor de Deus que me santifica. É a compreensão de quem Ele é. E a alegria por quem Ele seja, que provoca em mim esse retorno de uma vida naturalmente, espontaneamente, dia a dia, mais entregue, mais frutuosa, mais naturalmente parasimpática nas respostas que eu dou a Deus, até dormindo, até nos meus sonhos, até na minha distração. Está tudo presente, porque Ele colocou, porque Ele plantou, porque Ele semeou, porque Ele rega e porque Ele faz crescer em mim e faz crescer em ti. E esse é o significado de dizer: Pai, santificado seja o teu nome, não em Andrômeda, mas no meu coração. Não em qualquer ambiente material, geográfico, de qualquer outra natureza. Essas coisas não precisam ser santificadas. O único que precisa ser santificado sou eu. Porque o mundo é teu, a terra é tua, tudo é teu, as alimárias do campo, todas as criações, em todos os níveis, em todas as dimensões, são todas tuas. A única criatura que pode te dessantificar sou eu na minha vida. Pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes, pelo meu esfacelamento de caráter, pela minha falta de alinhamento de ser, pela minha arrogância, pelas minhas antipatias, pelos meus ódios, pelo meu supremacismo, seja ele de que natureza seja. Isso é o que tem o poder de te dessantificar. O diabo não tem o poder de te dessantificar em mim. Nem o meu pecado tem o poder de me dessantificar em ti. Porque tu me santificas, como diz Paulo, sendo nós ainda pecadores. Ou ainda como Paulo, sendo nós inimigos no entendimento, no comportamento, Ele, todavia, pela graça, nos incluiu, nos filiou, nos santificou, nos justificou, nos chamou unilateralmente e deu a vida por nós, sendo todos nós antagônicos àquele espírito de bondade que para nós é vertiginosamente insuportável, que a gente vê na vida de Jesus e acha que foi só para ele, ninguém mais deve viver daquele jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu me abro, eu me entrego
E eu me coloco aqui. Eu me ofereço de novo, todo dia, com a mesma alegria, de saber que já sou santo, para poder viver como um santo. Na graça de Deus, a lógica é sempre essa. Deus faz e imputa primeiro. E é porque Ele imputou, sem obras, sem pré-condições, unilateralmente, primeiro, é que grávido dessa graça a mim imputada, eu começo a dar o fruto que não me habitava, mas que agora me habita porque Deus fez esse enxerto da divina semente em mim. E como ela está crescendo e eu estou ficando grávido de Deus na minha alma, no meu coração, eu vou dando o fruto de Cristo naturalmente na minha vida, na minha existência, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas manifestações de comportamento, em todas as coisas que dizem respeito ao meu ser. Isso não é trabalhoso. Isso está feito. O que isso demanda é um reconhecimento, é um cair em si, é um meia volta, vou ver, é um retornar, é um aceitar o abraço, é uma percepção de que ele nunca esteve ausente, sempre esteve na janela esperando que eu aparecesse no horizonte da história. Mas ele não tem que fazer nada a posteriori. Quando eu fui embora, ele já tinha feito tudo esperando a minha volta. Ele me sabe, tanto quanto me quer e te quer. E a santidade de Deus não espanta. A santidade de Deus é atraente. Quando eu vivo a santidade de Deus, ela se torna sedutora na minha existência. A verdadeira santidade de Deus faz da minha vida um projeto semelhante ao de Jesus, com as práticas absolutamente insuportáveis para o bem e para o mal, conforme Jesus. Seduz o pecador, que se sente alienado, distante, privado, quando ele assiste e vê a verdadeira santidade em movimento, em ação, em olhar, em brilho, em atitude, o coração dele fica seduzido, encantado, se apaixona, quer também. Agora, o religioso odeia, como o filho mais velho que não quer entrar na festa, que diz, eu não vou entrar. Junto com esse cara, ele não é meu irmão, ele é teu filho, mas não é meu irmão. E aí não tem santidade possível, enquanto seu coração for assim. Está lá o pai insistindo, meu filho, tudo que é meu é teu, eu te dei 2 vezes mais do que a ele. Tu tiveste esses anos todos, tudo na tua mão, tu não provaste, não comeste, não bebeste, não gozaste, não usufruíste, porque tu te proibiste, tu te proíbes de tudo. E agora tu odeias um filho meu, que não se proibiu de nada, que se arrebentou de todos os modos, que caiu em si e voltou arrependido. Tu queres que eu pratique maldade para com ele? Tu não conheces o meu caráter? Tu não aproveitaste tudo que eu tenho te dado, porque tu te proibiste, tu não quiseste. Tu te atrofiaste, tu te tornaste um bonsai que não usufruiu a graça de Deus disponibilizada a ti de antemão, a priori, gratuitamente. Agora, não é o teu sentimento que vai perversificar meu coração. Eu sou pai de todos os filhos que eu queira ser pai. E não há nenhum tipo de proibição que venha da tua parte ou de atitude de beligerância sua em relação aos demais irmãos que vai me alterar o coração. Você está se tornando mal, mas a sua maldade não muda a minha bondade, nem a extensão de santificação inclusiva que eu derramo sobre todo aquele que eu queira sobre ele derramar. Jesus, eu te peço agora que essa palavra singela, simples, tão simples, sobre a qual eu já falei de maneira tão prolongada,
em livros inteiros escritos a esse respeito, que ela, no entanto, na sua simplicidade, bombardeie fortalezas, anule sofismas e leve todo pensamento e compreensão cativo e em obediência a Cristo Jesus e ao Evangelho, ao entendimento do que significa ser santo para Jesus, com Jesus e em Jesus. Pai nosso, de todos nós, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, em nome de Jesus. E você que está aí, que ficou comigo até agora, já está vendo aí o QR Code, você pode botar sua câmera na direção e cair dentro do ambiente onde, se espontaneamente você quiser colaborar com o meu ministério, que agora está numa fase que precisa de dinheiro para se expandir. É a última jornada que eu tenho para correr na vida. Daqui a pouco eu chegarei aos 80 anos, rapidinho. Eu estou pedindo a Deus que eu chegue lá com saúde, com lucidez, com força, com energia, para eu gastar esses próximos 10 anos de vida fazendo aquilo que Ele me deu para fazer e eu faço com toda a alegria da minha existência. Isso ninguém precisa colaborar, existe em mim. Se você cortar meus braços, minhas pernas, fizer qualquer coisa, você pode fazer o que queira tentar fazer, mas o Evangelho nunca mudará em mim, nunca. Nunca cessará. É uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E não há nada que qualquer antagonista ou que qualquer diabo possa fazer a respeito. Isto é em mim. Se você quiser participar, ser meu cooperador no Evangelho, um associado do amor do Evangelho que brota em mim, chega até você e alcança através de você a vários outros, ajude-nos a expandir. Agora a gente tem que fazer isso em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, depois língua a língua. Mas tem um custo. Tem um custo. Nós vamos precisar adicionalmente no mínimo de R$ 20.000 por mês para os aplicativos que nós estamos adquirindo fora daqui, para viabilizar isso tudo, porque está tudo pronto para começar amanhã. Mas eu preciso que você contribua. Então, olha aí, entre no QR Code. Você que está fora do Brasil pode usar o PayPal. Quem está no Brasil tem cartões e tem Pix. A decisão de como participar, de com quanto participar, é sua, é espontânea. Porque Deus só ama aquilo que é feito com espontaneidade e com alegria. Conforme o que você tem, não conforme o que você não tem, conforme o que você deseja, não conforme o que você não queira. Com Deus tudo tem que ser assim, nessa liberdade no espírito, provocado pelo amor. E outros também me perguntam como podem fazer para participar da minha vida pessoal. Aí você encontra esse outro Pix aí do Caio e da Adriana, para quem quiser participar da maneira mais espontânea que venha desejar. Eu desejo de todo o coração que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua vida e divulgue isso. Divulgue isso para todos os amigos, mande em qualquer que seja a plataforma que você esteja me assistindo, compartilhe, convide outros para virem. O que elas vão ouvir aqui é isso que você acabou de ouvir. Essa é a minha heresia. Esse é o meu desvio. Essa é a graça libertina de Deus na minha vida, é essa. Foi a que me salvou, a que me santificou, a que me manteve e a que me manterá eternamente. E da qual eu não abro mão, porque ela não abre mão de mim antes. Porque eu sempre fui amado primeiro e será assim eternamente. Um grande beijo para você. Fique com toda a graça de Jesus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.